Amém. Nós estamos aí na nossa terceira mensagem da série de mensagens sobre discípulo radical. E você já ouviu algumas coisas a respeito do que significa esse discípulo radical. Não é aquele que faz extravagâncias, mas é aquele que tem raízes. O que a gente percebe hoje na igreja brasileira é a falta de raízes. Uma igreja que cresce em extensão, mas não cresce em profundidade. É a verdade que nós vivemos nos nossos dias atuais a respeito do Evangelho. Um Evangelho que parece que perdeu o seu poder, sua intensidade, ficou frouxo e até ficou leviano pela forma de abordar em muitos televangelistas. Se você olhar em alguns programas de televisão, é um absurdo o que estão fazendo e o que estão cometendo com a palavra de Deus, enganando as pessoas em nome da palavra de Deus, cometendo as piores atrocidades que se pode imaginar. Portanto, essa palavra é uma palavra urgente para nós, para que a gente não se desvie, para que a gente não tropece, para que a gente não se afaste do Evangelho genuíno de Jesus, para que a gente não se empolgue, porque embora as luzes sejam legais, embora a estrutura seja bonita, a gente não pode perder de nenhuma maneira a essência do que significa ser discípulo de Jesus. Hoje o que nós vemos é o aumento do número de cristãos e o diminuir do número de discípulos. É uma verdade que nós não podemos negar. Então eu convido você, se quiser abrir a sua Bíblia, se quiser acompanhar comigo no telão, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 8. Se quiser acompanhar comigo no telão, você fica à vontade, ou anotar na sua Bíblia aí também e grifar as palavras que estão em destaque. Diz assim o texto de Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Mateus capítulo 13, versículo de número 1, o primeiro dos evangelhos, diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Agora note que interessante o versículo 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. E o texto continua no versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só que interessante o que o texto diz. Ele começa dizendo que Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, começou a sua prédica, começou a sua palestra, começou o seu sermão, começou a sua palavra, e então de repente a aglomeração vai aumentando, a igreja vai crescendo, o povo vai afluindo, quando de repente ele tem que dar um passo para trás, subir num barco e ensinar as pessoas do barco à praia. Para que ele não fosse empurrado, para que ele não fosse tomado pelas multidões, Jesus tem que tomar uma iniciativa diferente. Ele faz do barco o seu púlpito e faz da praia o seu auditório. Então Jesus no mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar, mas é um grande lago de água doce, as águas são paradas, não tem onda, porque aí você fica imaginando, Jesus no barco e a onda, não tinha onda, é um mar, é um lago parado chamado de mar da Galileia em virtude da sua extensão. Ele tem 18 quilômetros de um lado a outro, é muito grande. Então o povo costumava chamá-lo de mar da Galileia. Jesus então sobe num barquinho, nesse mar de água doce, sobe para pregar ao povo e à multidão que estava ao redor dele. Interessante isso. Por que será que Jesus escolheu essa palavra justamente nesse momento? Por que será que nesse contexto Jesus escolhe tal ilustração? Por que ele escolhe essa história para falar a um povo que estava apertando diante da sua palavra ou diante do seu sermão? O que eu paro para perceber é que nessa numerosa multidão que fez com que Jesus ficasse no barco e os restantes na praia, significa que Jesus quer mostrar qual é a relação dele com a multidão, qual a relação dele com os seguidores, qual a relação dele com os discípulos, qual a relação deles das pessoas que se aproximam, qual a relação dele com os simpatizantes, qual a relação dele com os indiferentes. O que Jesus quer fazer é mostrar categorias de relacionamento com ele e com a sua pessoa.
A palavra ou a parábola do semeador não é simplesmente uma parábola para ilustrar simplesmente como nós devemos evangelizar, mas é uma parábola que mostra qual é o contexto em que nós estamos inseridos e qual é a categoria em que nós estamos absorvidos em virtude da nossa correspondência ao chamado de Jesus: vem e me segue. Porque existem pelo menos 4 formas que Jesus mostra de sermos classificados no nosso relacionamento com Ele, ou não? Jesus usa a parábola. Ele diz, depois explicando mais para frente, que a semente é o Evangelho, a semente é o reino de Deus. Ou seja, quando o reino de Deus te alcança, quando o Evangelho te toca, você tem 4 respostas a esse Evangelho. Quando o Evangelho chega a você, e isso aqui não estou falando para os perdidos, irmãos, nós estamos falando para a igreja. Quando o Evangelho chega para você, você tem pelo menos 4 maneiras de reagir a esse Evangelho e tem 4 categorias de se comprometer com esse Evangelho. Primeira delas, você vai perceber que Jesus fala a respeito disso, que é a beira do caminho. Uma semente, ela cai à beira do caminho. Isso aqui são categorias do nosso coração em relação à resposta ao Evangelho. A beira do caminho é a marginalização do Evangelho. A beira do caminho é a exclusão do Evangelho. A beira do caminho é a indiferença para com o Evangelho. E se você perceber, a beira do caminho tem um inimigo muito próximo. A beira do caminho são as aves que comem. E Jesus, explicando essa parábola, ele diz que as aves são como figura utilizada para explicitar a figura do maligno. Então, se você está nessa primeira categoria, à beira do caminho, significa que o maligno consegue roubar rapidamente o Evangelho. Ele consegue roubar rapidamente, capturar rapidamente aquilo que está à mostra na sua vida, porque não encontrou um abrigo, não encontrou um lugar seguro para ser colocado e protegido. Portanto, sementes são Evangelho. Sementes é o nosso relacionamento com Jesus Cristo e com o reino dele. Se caiu à beira do caminho, significa que não houve uma resposta. Significa que a indiferença chegou-se àquele lugar. Então afastou-se a semente, a margem, e ela ficou um alvo fácil para o inimigo vir e roubar. Mas Jesus continua dizendo que existe uma outra categoria, que é o solo pedregoso. Já o solo pedregoso tem um outro inimigo. O inimigo do solo pedregoso é o sol escaldante. No solo pedregoso, o Evangelho chega, o reino aparece e logo cresce, porque a superfície é rasa, então fica rápida. É como se nós jogássemos um grãozinho de feijão naquele copinho, onde a terra é minúscula, e rapidamente, alguns dias depois, ele já começa a brotar. Jesus fala, quando a semente cai nesse solo pedregoso, por a superfície ser pequena, ela brota logo. Uau! Vai dar muitos frutos, mas quando vem o sol, e o inimigo do solo pedregoso é o sol escaldante, que Jesus fala que são as perseguições, as tribulações, as angústias e os sofrimentos que envolvem o ser discípulo de Jesus. Nasce rápido, cresce rápido, só que de repente, à vista da tribulação, do sofrimento, da angústia ou das não respostas que se quer, ele logo murcha, seca e desaparece. Uma outra forma de lidar com Jesus e com o Evangelho do reino de Deus é também estar entre os espinhos. Já o inimigo dentre os espinhos é os espinhos que crescem e que sufocam a pequena planta. A planta, por ser mais rápida no seu crescimento e para brotar ela é muito mais ligeira, ela cresce rapidamente, porém os espinhos que crescem mais lentamente no decorrer do tempo, eles vão sufocando e fechando aquela planta ao ponto dela não ter mais acesso ao oxigênio, ao ponto dela não ter mais acesso à luz solar, ao ponto dela não ter mais condições de sobreviver, então ela é sufocada. Jesus disse que aquelas pessoas que estão se relacionando com ele entre os espinhos, elas são tomadas pelos cuidados com o mundo. Elas até crescem, mas a hora que elas vão frutificar, elas pensam, minha família, meu dinheiro, meu status econômico, minhas perdas, eu não posso abrir mão disso. Então o crescimento dos cuidados com o mundo e com a vida vão diminuindo a capacidade dessa planta florir, florescer, brotar e também frutificar. E existe uma última categoria. E essa categoria não tem inimigos. Essa categoria só tem resultados. Interessante a parábola do semeador. Jesus mostra as 3 categorias. Beira do caminho, inimigo é a ave. Solo pedregoso, inimigo o sol.
Entre os espinhos, inimigo, sufocada, quando os espinhos crescem. Mas aqui não tem inimigo. A boa terra não tem inimigos. A boa terra só tem consequências. E a consequência da boa terra é a boa colheita. Em qual categoria você está? Em qual dessas você se encontra? Porque quando nós falamos dessas categorias, tem 4. Você pode ser a primeira que se relaciona com os indiferentes. Quem está na primeira categoria, ela é simplesmente indiferente. Quem se encontra no solo pedregoso faz parte da multidão. Quem está entre os espinhos são os chamados seguidores. E quem faz parte da boa terra são aqueles considerados discípulos. Quando Jesus vê a multidão afluindo, ele percebe que aquela multidão cresce. Ele precisa trazer uma palavra para dizer: olha, é o seguinte, eu vou falar a palavra a vocês, mas alguns vão rejeitar a palavra e colocar à margem. Outros vão receber, mas não tem raiz. Outros vão receber, mas serão sufocados com as coisas do mundo. E outros permitirão que essa semente cresça, floresça e frutifique. Que categoria você faz parte, será? Aqui, irmãos, não é um tom de acusação, por favor. Aqui não é um tom de dedo apontado. Aqui é um tom de reflexão. Qual categoria que eu me encontro? Porque se a parábola do semeador, se a parábola do semeador não diz respeito apenas aos não alcançados, mas diz respeito à minha resposta ao Evangelho, onde eu estou? Quem eu sou nesse projeto? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um para a gente entender. Quem são os indiferentes? Os indiferentes são aquelas pessoas que simplesmente decidiram por si próprio que não querem o Evangelho. Eles ouvem, eles entendem e simplesmente dizem: nós não queremos. Jesus teve que lidar com muitas pessoas indiferentes. Os fariseus, por exemplo, são desses. Jesus fala com os fariseus, eles dizem: não, mestre, a respeito disso nós não queremos ouvir. Pôncio Pilatos é um desse indiferente. Simplesmente lava suas mãos e diz: eu não tenho nada a ver com esse homem não me diz respeito. Muitas pessoas indiferentes, elas simplesmente lavam suas mãos e dizem: isso não me diz respeito, a fé não faz parte da minha vida, eu não quero saber o que ela tem para me oferecer, eu simplesmente a rejeito. São aqueles que rejeitam a possibilidade de andar com Jesus Cristo. Os indiferentes são aqueles que optam decididamente para que o Evangelho não os alcance. Os indiferentes geralmente não estão na igreja. Esse primeiro grupo geralmente não se encontra na igreja. O primeiro grupo, ele se afasta da igreja. Eles ouvem, mas rejeitam. Eles ouvem, mas não querem. Com raras exceções, é verdade. Exceções, por exemplo, de alguns filhos que são obrigados a vir à igreja. E aí eles sentam com cara de poucos amigos nas cadeiras da igreja, ficam com a cara emburrada, ficam com a cara fechada, e são pessoas simplesmente indiferentes. Eles não ouvem o que se diz, eles não participam da adoração, eles são simplesmente pessoas que decidem, no momento, rejeitar o Evangelho e ser à beira do caminho. Ser um coração que se compõe e se sustenta à beira do caminho. Mas raramente os indiferentes estão na igreja, raramente. Nós vemos o segundo grupo, que é mais constante na igreja. Porque os indiferentes se apresentam justamente nesse versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Enquanto está na indiferença, é alvo fácil, rápido do inimigo roubar toda a intenção de evangelismo, toda a intenção de conquistá-la para Jesus Cristo. Esses são os indiferentes. Segundo, a multidão. Como eu sei da multidão? Porque o texto diz no versículo 5 que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muito terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Essa é a multidão. A multidão, ela é caracterizada por não ter raízes. Jesus teve que lidar com as multidões, muitas. Mas é interessante notar que Jesus não prioriza a multidão. Em nenhum momento das Escrituras você vai perceber Jesus priorizando no seu trabalho as multidões. Por quê? Porque a resposta da multidão é frágil. A resposta da multidão é pequena. A correspondência da multidão para com o Evangelho é mínima. Porque a multidão simplesmente ela não quer estar perto o suficiente. A multidão ela simplesmente prefere ficar à distância.
Ela deseja ficar nas fronteiras. Ela traça uma linha divisória entre ela e o relacionamento com Cristo. Então ela prefere estar à distância, ela prefere ficar nas bordas e não se aproximar o suficiente para também não ter que se comprometer o suficiente. A multidão não tem raízes, não absorve os nutrientes, não firma-se no solo e, portanto, o sol a queima rapidamente. A multidão é aquele grupo de pessoas, ou se você é multidão, se eu sou multidão, é aquela pessoa que simplesmente se relaciona com o Evangelho em termos de benefícios e curiosidade. O que será que está acontecendo naquela igreja? O que será que está acontecendo com aquele ministério? Será que eu também não posso fazer uma apresentação? Será que eu também não posso participar? Tem alguma coisa que eu preciso estar inteirado na igreja. A multidão, ela participa, mas ela simplesmente não se compromete. A multidão, ela participa levemente, ela está perto quando as coisas acontecem, mas ela não está perto o suficiente. A multidão prefere as distâncias, e geralmente elas estão distantes de ver a pessoa de Jesus. Portanto, quando nós somos multidão, nossa percepção de Jesus geralmente é distorcida e provisória. Não é verdade? Quando a gente é multidão, a nossa relação com Jesus é baseada em informação dos outros. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ah, ele fez? Ah, então tá bom. Então a gente simplesmente somos multidão. O que nós recebemos de Jesus vem de informações outras e alheias a nós. Não temos relacionamento com Jesus. Nós não temos relacionamento com o Evangelho de Jesus. Nós preferimos, como multidão, ficar afrontado. A gente não quer ser visto. A gente prefere o anonimato. Porque se a gente for visto, a gente será cobrado. E se a gente for cobrado, veja, simplesmente não se comprometer com nada. Não dar o seu rosto à visualização. Não ter identidade, não ter nome. A multidão vê Jesus de uma maneira de Jesus. Interessante você notar um texto onde Jesus diz em povo que eu sou. O que estão e o Pedro toma a dianteira e fala assim: não, uns dizem que outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão fala assim: ei, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A opinião da multidão ela se relaciona com informações alheias à pessoa de Jesus. A multidão se relaciona com as informações que o ministro de louvor dá do púlpito. A multidão se relaciona com Jesus a partir dos seus sacerdotes ministeriais que ela assiste na sua casa ou na internet. Não tem experiências pessoais. A multidão não se dá o luxo de se aproximar para ouvir os voz, para sentir a sua presença. Simplesmente se relaciona em termos abstratos, distantes, mesmo intocáveis. Não se apalpa Jesus, não se percebe Jesus, não se sente Jesus, mas o que se tem são informações da massa. E você sabe que a massa é burra. Você sabe que a massa muitas vezes tem aquilo que nós chamamos de inconsciente coletivo, que são práticas que a gente nem sabe por que acontece. Nem sabe. Quem está na multidão está fazendo coisas que nem sabe o porquê. Por que você dizima? Ah, não sei, eu cheguei na igreja, todo mundo vai à frente, eu vou lá dizimar. Por que você levanta a mão no louvor? Não sei, eu vi o pastor levantando a mão, eu levantei também. Por que você ora? Eu não sei, falaram que tem que fazer parte do relógio de oração e eu estou orando. A multidão, ela simplesmente participa do inconsciente coletivo. Ela dança conforme a música, ela faz conforme a tradição. Inclusive conta a história de pesquisadores que foram trabalhar a questão de como se influencia
o outro, e às vezes a gente pode assumir comportamentos que a gente nem sabe o porquê. Colocaram 4 macacos dentro de uma jaula e colocaram um cacho de banana dentro da jaula. Isso é uma pesquisa científica. E que todas as vezes que um macaco ia buscar uma banana na jaula, eles tomavam um jato de água. Então os macacos começaram a ficar meio com dúvida daquele cacho de banana. Foram tentar a segunda vez, jato de água. A terceira vez, quando ia pegar a banana, jato de água. Então os macacos pararam de tentar pegar aquele cacho de banana, porque eles tomavam um banho de água gelada. Aí um dos cientistas pegou um macaco, retirou da jaula e colocou outro macaco novo. Então o macaco novo chegou sem nenhum tipo de experiência. Ele simplesmente olha aquele cacho de banana e fala, é meu. E todo mundo quietinho no canto da jaula. Quando o macaco vai para pegar o cacho de banana, não precisou nem do jato de água. Todos os macacos agarraram ele e falaram, não vai não. Não vai não. E o macaco tentava a segunda vez e os outros macacos seguravam, começavam a bater nele para ele não acatar, não pegar aquele cacho de banana. E aquele macaco, de tanto apanhar, parou de tentar e ficou no seu cantinho junto com os demais. Tiraram o segundo macaco e colocaram um outro macaco novo. O mesmo foi fazer a mesma coisa. Foi tentar pegar o cacho de banana, todos os demais macacos, inclusive o novo, que nunca tinha tomado um jato de água na vida, gelado, segurou no outro macaco e falou, não vai não. E assim foi sucessivamente. Eles foram trocando todos os macacos, ao ponto de que tinha 4 macacos dentro da jaula, que nunca viram um jato d'água, que nunca tomaram um banho gelado, mas que não deixavam ninguém pegar o cacho de banana. Isso se chama inconsciente coletivo. É quando nós vamos assumindo tradições e comportamentos que a gente nem sabe a origem, que a gente nem sabe o porquê faz isso. A multidão, ela é parte desse inconsciente coletivo. Ela vem à igreja, ela contribui financeiramente, ela tem até as suas práticas religiosas, mas a hora que chega no momento pessoal, íntimo, próximo, ela não consegue, porque ela simplesmente se adaptou a estar em massa. Quando se fala da individualidade e da particularidade de cada um, isso ela se afasta. Portanto, meus irmãos, na multidão, nós estamos da satisfação das necessidades. Quando a gente está na multidão, a gente não permite ser tratado. Irmão, é hora de tratar o seu casamento. Não vou tratar meu casamento, não. Irmão, é hora de tratar o seu rancor. Não, eu não quero. Agora é hora de eu sair da igreja. Irmão, é hora agora de você ser um dizimista e um ofertante sincero. Não, eu não queria participar disso aqui não agora. Não é momento para isso. Irmão, é a hora. Você precisa ser tratado por Jesus nessa área da sua vida. Não, eu não quero isso, não quero participar disso. Quem está na multidão não permite ser tratado. Ele não aceita confronto. Por isso ele se relaciona com a igreja em termos de usuário. Ele é um usuário da igreja. Ele é um usuário da comunidade. Ele se relaciona com a comunidade em termos de usufruto. Ele quer tirar proveitos disso. Mas ele não se entrega, ele não se doa, ele não corresponde. O que leva uma pessoa a fazer parte de multidão na igreja? O que leva uma pessoa a fazer parte da multidão na igreja? Eu tenho alguns palpites. Primeiro, muitas pessoas querem ser multidão na igreja porque eles tiveram grandes traumas com líderes evangélicos. Eles se aprofundaram. Eles foram diáconos, eles foram obreiros, eles foram pessoas missionários, eles foram pessoas que se envolveram no louvor, que se envolveram no ministério, foram líderes e se decepcionaram com pessoas. E dessa decepção, eles tiraram a seguinte ilustração, tiraram a seguinte lição. Bom, eu não posso ficar longe da igreja, eu não posso ficar longe da comunidade, portanto, eu não vou me envolver mais porque eu tenho medo de me ferir novamente. Pessoas que querem a multidão, elas já tiveram feridas causadas por líderes evangélicos e eles sabem que nos bastidores existe dor, angústias e alguns sofrimentos. E elas não querem mais isso para suas vidas. Eu escutei uma vez uma pessoa muito próxima da minha família que dizia assim para algumas outras pessoas: não se envolva demais com a igreja. Não se envolva com os bastidores da igreja. Você vai se decepcionar. Irmãos, isso é uma coisa triste. Pode ser até verdade, de um ponto. Mas a gente não pode ficar no meio da multidão simplesmente porque pessoas vão nos decepcionar. E a gente não pode ficar no meio da multidão simplesmente porque algumas pessoas nos decepcionaram. A gente tem que tomar decisões pautadas no nosso relacionamento com Jesus e não um relacionamento simplesmente com as pessoas que nos cercam.
Pessoas que têm medo de serem conhecidas, é o fenômeno do anonimato. Querem ficar anônimas, não querem ser vistas na igreja. Outros querem ficar na multidão porque não sabem o melhor que tem quando se vive o discipulado com Jesus. Vivem a mediocridade porque não sabem o que é bom. Ah, tá bom do jeito que tá. Você lembra que o bom é inimigo do melhor. Tem muita gente que está na igreja, está vivendo o evangelho e diz, não, tá bom do jeito que está, pastor. Se melhorar, estraga. Não, irmão, se melhorar não vai estragar, não. No bom é inimigo do melhor, não fica no meio da multidão. Outra coisa que me faz pensar que uma pessoa quer ficar na multidão é que ela quer o bônus, mas ela não quer o ônus. Ela quer o bônus de estar no meio da multidão, ela quer viver os milagres, ela quer viver a euforia, ela quer viver o entusiasmo, ela quer viver o calor, mas ela não quer o ônus, ela não quer pagar o preço, ela não quer carregar a cruz, ela não quer se entregar verdadeiramente. Portanto, irmãos, essa é a verdade. Quando nós estamos no meio da multidão, a verdade é que a gente se mistura no limite da exigência e do comprometimento. Até aqui eu vou, até aqui eu vou, depois de cá é muito compromisso. É muita exigência para mim. Eu não estou pronto, pastor, para assumir. E aí prefere ficar no meio da multidão. Agora existe um segundo grupo. Terceiro, na verdade, né? O grupo dos seguidores. Onde eu encontro seguidores na parábola do semeador? Simples. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Esses aqui são os chamados seguidores. Os seguidores são uma classe interessante, pessoal. Muito interessante, aliás. Porque eles não aceitam ficar no meio da multidão. Eles não aceitam isso. Eles não admitem ficar no meio da multidão. Eles precisam ficar mais próximos. Só que eles não podem ficar próximos o suficiente. Eles não podem isso. Eles não toleram estar próximos o suficiente. Jesus teve que lidar com seguidores. Por exemplo, em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos era seguidor de Jesus. Como que eu sei que ele é seguidor de Jesus e não discípulo? Porque ele foi visitar Jesus à noite. Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Porque ele tinha medo dos judeus que iriam vê-lo e poderia sofrer uma reprimenda por parte dos seus compatriotas, dos seus patrícios. Então Nicodemos, para não sofrer nenhum tipo de represália, ele vai à noite visitar Jesus. Esse é um típico seguidor. Ele não quer se mostrar, ele não quer se revelar, ele não quer participar dos ônus que envolvem andar com Jesus. Ele quer simplesmente estar próximo, mas não o suficiente para ser íntimo. Outro seguidor que a gente vai encontrar na Bíblia é o jovem rico. O jovem rico é aquela pessoa que se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? Ele tem uma boa retórica, ele tem uma boa pergunta, mas tem uma péssima resposta. Porque Jesus fala assim para ele, que bom rapaz, ninguém é bom senão o Pai que está nos céus. Faz o seguinte, você quer me seguir? Vai lá e vende tudo que você tem, né? Toda a tua riqueza dá aos pobres, depois vem me acompanhar. E diz o texto que aquele jovem saiu entristecido porque era dono de muitas propriedades, muito dinheiro, seguidor. Ele vai perto de Jesus, ele ouve Jesus falar, ele até se aproxima de Jesus e faz algumas perguntas para Jesus, mas quando se pede o compromisso, quando se pede a renúncia, quando se pede algo a se dar, ele simplesmente rejeita e diz, não, até aqui eu vou, Jesus, daqui para lá eu não vou. Porque a característica do seguidor é essa, ele simplesmente não permite ser tratado além do seu limite pessoal. Ele quer ser tratado, ele deixa por um período, mas ele não permite que extravase, que ultrapasse os limites que ele mesmo construiu. O seguidor é o típico religioso. Enquanto a pessoa que vive na multidão, ela participa das atividades, está no meio da multidão, o seguidor é o típico religioso, ele quer manter a ordem da religião. Ele quer estar próximo da religião. Ele quer debater temas doutrinários. Ele quer sustentar a moralidade e quer basear-se no legalismo. O seguidor, ele simplesmente não aceita a sua identidade de filho de Deus. Ele quer conquistar isso através das suas obras, das suas atitudes e dos seus feitos. Os seguidores são geralmente religiosos. São pessoas que simplesmente têm a aparência de piedade, mas que negam o poder. Não permitem tratar-se por profundo, tratam-se apenas superficialmente. E se relacionam como clientes da religião. Enquanto a multidão se relaciona como usuário, ele simplesmente vem e usa quando bem entende. Já o seguidor, ele é cliente da religião. Ele vem e começa a fazer exigências. Não gostei, acho que não está bom. O pastor passou de 30 minutos. Muita gente deu risada, né?
do que o pastor Messias falou na segunda-feira. Que o pregador, quando fala, 20 minutos as pessoas ouvem com atenção. Com 30 minutos elas ficam pensando, será que isso vai acabar? E com 40 minutos elas passam a odiar o pregador, né? Isso pode ser verdade por um lado. Mas quando se fala em termos da palavra de Deus, não há tempo limite para uma boa pregação ou para um bom sermão. Há simplesmente um ensino para ser tratado. E o cliente da religião, ele quer 20 minutos de mensagem. O cliente da religião, ele quer um culto que não passe de 1 hora. O cliente da religião, ele quer uma igreja que satisfaça a sua vontade. O cliente da religião, ele fica olhando os defeitos e diz, nossa, não tem professor para essa linha? O cliente da religião, ele é um seguidor, ele fica olhando e fala assim, mas não tem pessoa para poder me receber aqui? O cliente da religião, ele não se dispõe ao serviço, ele simplesmente critica o que não há. Vou dar um exemplo para vocês, eu já usei esse exemplo uma vez, eu acho que talvez você não se lembre. Porque nós estamos precisando de professores para terça-feira à noite, nós estamos precisando de professores no domingo de manhã, nós estamos precisando de professores para as nossas crianças no domingo à noite, e talvez você não entendeu ainda. O cliente da religião é mais ou menos assim. Termina o culto, eles vão embora. E aí chega no semáforo, a esposa olha para o marido e diz assim para o marido, você viu hoje a igreja? Não tinha professor para as crianças? O marido para, puxa o freio de mão do carro e fala, o quê? Não tinha professor para as crianças? Não tinha. O marido fala assim, nós precisamos tomar uma decisão muito séria em relação a essa igreja. Nós precisamos definir qual igreja nós vamos frequentar, porque não é possível, eu dou meu dízimo, eu sou um frequentador assíduo daquela igreja e não tem professor para o meu filho. É o cliente da religião. Diferente do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é mais ou menos assim, eles vão embora do culto, a mulher olha para o marido no semáforo e diz assim, você viu? Hoje não tinha professor na escola dominical para as nossas crianças. Tiveram que juntar 2 turmas porque não tinha professor. Aí o marido olha para a criança, para a esposa, puxa o freio de mão e fala, o quê? Não tinha professor para as crianças de manhã? Esposa, nós precisamos tomar uma atitude muito séria em relação a essa igreja. Nós precisamos procurar o pastor e precisamos nos colocar à disposição para servir nesse ministério. É diferente, você percebeu? É diferente. Então, muitos clientes da religião são seguidores. Eles usufruem do benefício, mas quando vem o custo, eles não querem pagar o preço. Eles querem usufruir, querem fazer então do gosto do freguês e querem que a igreja esteja nesse sentido. Portanto, quem é seguidor, gosta da religião, fica à vontade com o legalismo. Quanto mais legalismo, melhor para eles. Porque isso vai bloqueando a sua falta de caráter. Porque você já percebeu que o moralismo e o legalismo, ele entra onde não há caráter. Não é? Porque uma pessoa que tem caráter, ela não precisa de legalismo nem de moralismo. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não precisa de cercas morais para ele não fazer. Ele simplesmente conhece Jesus e sabe o que é lícito e o que não é. Mas o seguidor, como ele não conhece Jesus, e ele está no meio da massa, e está um pouquinho mais próximo, ele precisa de cercas morais e legais para ele poder se proteger. Então quando o pastor diz, é graça, irmãos, ele diz, não é tão graça assim não. Porque ele não consegue sustentar a sua vida no princípio da graça, ele precisa de leis, ele precisa de regras. Agora o seguidor, ele não suporta ficar no meio da multidão porque ele quer destaque. O seguidor, ele não consegue ficar no anonimato. Ele quer que as pessoas vejam, ele quer que as pessoas o notem. O seguidor, ele precisa de ser visualizado, ele quer ser visto. O seguidor quer pertencer a um grupo, ele quer ter o senso de pertença. Mas o seguidor tem um medo de que o compromisso possa lhe exigir algo que ele não possa dar em troco. Fogem geralmente da cobrança e do confronto. É isso que é o seguidor. O seguidor gosta de Jesus. O seguidor é um admirador de Jesus. O seguidor é um simpatizante de Jesus. O seguidor sabe o que ele é, acima de tudo? O seguidor, ele é um apreciador de Jesus. Ele gosta demais. Só que quando fala do seu compromisso, ele não está disposto a pagar o preço. Ele prefere se afastar e ficar ainda nas fronteiras. Irmãos, nós estamos falando até agora de fronteiras. Nós estamos falando dos indiferentes que simplesmente estão totalmente à margem. Nós estamos falando da multidão, que são aqueles que não suportam a proximidade. Nós estamos falando dos seguidores que querem uma proximidade, mas não querem intimidade. E agora nós temos o terceiro e último grupo, e aqui eu vou encerrar com vocês, que são os discípulos. Os discípulos são diferentes. O texto diz, outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos.
Será que nós somos essa terceira, ou melhor, essa quarta categoria da igreja? Porque Jesus teve que lidar com a multidão, Jesus falou com os seguidores, mas ele gastou muito tempo, foi com os discípulos. O discípulo é completamente diferente da multidão e do seguidor, porque o discípulo ele é frutífero. Enquanto a multidão se esforça, não consegue frutificar. Enquanto o seguidor se esforça, não consegue frutificar. O discípulo simplesmente frutifica 100 por 1. É impressionante a comparação que Jesus faz aqui. Porque os discípulos, eles são frutíferos e multiplicam seus frutos. Os discípulos são amigos do mestre. Os discípulos superam a religião e as suas imposições. Os discípulos não toleram ficar à margem. Eles não toleram ficar à distância. Eu preciso participar. Onde eu posso me envolver mais? Como eu posso me comprometer mais? O que Jesus quer de mim? Onde eu posso ser útil? O que eu posso servir no reino? O discípulo não suporta ficar longe. Enquanto a multidão se relaciona como usuário, enquanto o seguidor se relaciona como cliente, o discípulo se relaciona como servo. Eis-me aqui, o que eu posso servir, onde eu posso contribuir, aonde eu posso ser útil para o reino e para a glória de Jesus. O discípulo é completamente diferente, ele se dispõe, ele está aberto à renúncia, ele abre mão da sua vontade, ele abre a mão das suas prerrogativas, ele abre a mão das suas preferências. Ele diz, não, eu não quero as minhas preferências, eu bem que gosto daquele louvor, mas que Deus abençoe como estamos fazendo. Eu não estou nem aí com a minha preferência, eu gosto daquele pregador, mas eu não estou nem aí para quem está ministrando a palavra. Eu quero é que o evangelho seja pregado. Sim, eu gosto daquela igreja, mas a verdade é que eu quero estar no meio do povo de Deus. Eu não estou em busca das minhas preferências. O discípulo, ele só tem um alvo, ele só tem uma meta. Ele quer agradar Jesus. Ele não quer agradar o irmão do lado apenas. Ele não quer agradar o pastor, ele não quer agradar a igreja. O discípulo de Jesus quer agradar a Jesus, o seu mestre. Enquanto a multidão não permite ser tratada, enquanto o seguidor permite ser tratado superficialmente, o discípulo diz, eis-me aqui, Senhor. Pode me arrebentar, pode pegar o vaso, pode destruir o vaso, pode fazer de mim uma nova pessoa. Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você é discípulo? O discípulo, ele não tolera a distância, ele quer estar mais perto. Ele quer andar próximo de Jesus. Ele quer estar perto do mestre, seja onde for, custe o que custar. Ele não admite fronteira. Ele quer estar perto do mestre, custe o que custar. Que grupo que você se encontra? Com qual desses 4 grupos você se identifica? Porque o desejo de Jesus foi que você se tornasse um discípulo. Um discípulo, apenas isso. Você é um discípulo? Você é um discípulo? Será que nós somos uma igreja de discípulos? Será que nós somos uma igreja que tem discípulos do mestre? Ou uma igreja que tem muitos seguidores e muitos que fazem parte da multidão? Porque a igreja que faz a diferença, a igreja que vive a diferença é a igreja que faz discípulos e que é discípulo. Agora olha que interessante que Jesus faz. Em Lucas capítulo 14 diz assim: uma grande multidão ia seguindo Jesus. Este voltando-se para ela e disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Imagina só, multidão, seguidores, Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: ei, vocês estão muito empolgados, gente. Não é tão fácil assim não. Tem um custo, tem um preço. Se você não estiver disposto a abrir mão de tudo para andar comigo, então você não pode ser meu discípulo. Pode ser multidão, você pode ser seguidor, mas meu discípulo, você precisa de atitudes sinceras em relação à multidão e com seguidores. Eu nunca nem vi nenhuma igreja fazer a diferença em seguidores. Eu fazia a diferença na cidade, na vida das pessoas, quando ela decide ser discípulo. Assista comigo esse vídeo aí que nós vamos ver agora, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente e nós vamos encerrar esse momento. Você é um discípulo de Jesus? Responda isso com esse pequeno vídeo para a gente poder entender o que isso significa. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios,
Com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos.